E aí, meus amigos do Revisão, tudo certo? Vamos falar hoje de prazo prescricional no dano ao meio ambiente e no prejuízo ao patrimônio mineral. Olha só, pode parecer que não tem muito a ver um assunto com o outro, mas tem tudo a ver. Até porque quando alguém causa um prejuízo ao patrimônio mineral, ou seja, o cara fez um garimpo ilegal, seja de ouro, seja de diamante ou de qualquer outro minério, seja porque extraiu areia, areia é um minério também, ele quase que invariavelmente causará junto um dano ambiental. E aí nós chegamos em um problema. A jurisprudência já bem pacífica, repercussão geral do STF falando, o dano ao meio ambiente é de ressarcimento imprescritível. Nesse sentido, esse prejuízo ao patrimônio mineral da União seria também imprescritível? Esse é o assunto que nós vamos analisar aqui. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever. A gente sempre traz conteúdo útil para concursos de procuradoria, inclusive vídeos como esse, em que nós fazemos uma revisão jurisprudencial de um assunto. Bora lá! Iniciando a nossa revisão jurisprudencial, primeiro você tem que entender a regra. A regra é, no direito em geral, no direito público em particular, a regra é a prescritibilidade, ou seja, os danos são prescritíveis. Em se tratando de direito administrativo e direito ambiental, a regra é a prescrição em 5 anos, tá? Se você está na dúvida, caiu lá na sua prova alguma coisa, direito administrativo ou ambiental, marca que a prescrição é 5 anos, se você não sabe os detalhes daquele assunto, tá? Tem exceções, né? Improbidade é 8 anos, prescrição intercorrente em improbidade é 4 anos, prescrição intercorrente em processos administrativos ambientais é 3 anos, enfim, tem regras diferentes, mas a regra é 5 anos. E aqui, olha, o STF, lá em 2016, ele já estabeleceu essa regra para a gente, falando é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Até 2016, havia um entendimento que os danos em face da fazenda pública eram imprescritíveis, tá? Veja, aqui eu não estou falando de responsabilidade civil do Estado. Eu não estou falando daquela circunstância em que o Estado comete um dano a alguém. Eu estou falando da situação em que alguém lesa o patrimônio estatal, tá? Havia um entendimento que era imprescritível, contudo, o STF falou não, a regra é a prescritibilidade. Ok. E quando é um dano ao meio ambiente? Aí, a regra é a imprescritibilidade para a reparação civil, tá? Veja, separe bem, mais uma vez, as situações. Uma coisa é a reparação ao dano ambiental. Outra coisa é a multa aplicada em razão do dano ambiental. A multa aplicada em razão do dano ambiental é prescritível, tá? Eventuais crimes ambientais também são prescritíveis. Bacana? Agora, se alguém foi lá e, por exemplo, devastou toda a floresta, a multa pode até prescrever. Mas o dever de ressarcir, ou seja, de replantar a floresta e, eventualmente, pagar por esse dano causado, esse dever ele não prescreve. É imprescritível no entendimento do STF, aqui na repercussão geral, tema 999. Ok? Beleza? Estamos só estabelecendo as bases para a nossa conversa aqui. Agora, quando nós falamos daquela súmula do STJ que vai tratar do caráter solidário, mas de execução subsidiária, nós estamos falando do Estado como devedor pelo dano ambiental. Eu trouxe essa súmula para você não confundir os assuntos, tá? Então, olha só, o que a gente está falando aqui? Alguém que não é o Estado causou um dano ambiental e agora o Estado, através de uma de suas instituições, pode ser o IBAMA, pode ser um órgão estadual, pode ser eventualmente o Ministério Público Federal, vai lá apresentar uma ação judicial ou algo na esfera administrativa para ressarcir, para cobrar esse dano ambiental causado. Bacana, é disso que a gente está falando. Essa súmula do STJ é a situação em que o dano é causado por um terceiro, mas o Estado foi omisso, tá? Se o Estado foi omisso em uma situação em que ele tinha o dever de agir e essa omissão ajudou a causar um dano ambiental, nessa circunstância o Estado será devedor solidário, mas a execução é subsidiária, ou seja, primeiro você executa o poluidor direto, o particular que causou o dano.
Subsidiariamente, se esse particular não tem mais patrimônio, aí você executa o próprio Estado, o próprio ente federativo. Bacana? Agora chegamos no tema final desse vídeo. E quanto ao patrimônio mineral da União? E aí vale a gente relembrar a Constituição. Olha o que diz o artigo 20, são bens da União os recursos minerais, tá? Então, quando você, proprietário de uma fazenda, e se você é fazendeiro, parabéns para você, infelizmente eu não sou, mas se você é proprietário de uma fazenda e é encontrado ouro nessa sua fazenda, esse ouro é seu? Não, tá? Esse ouro é da União. Você terá o direito a explorar essas jazidas de ouro, mas você terá que pagar para a União por isso, tá? Por quê? Porque o patrimônio mineral é recurso da União. E aí, o artigo 176 também da Constituição explica isso um pouco melhor. Olha o que ele fala. As jazidas, em lavra ou não, ou seja, tanto aquilo que está sendo explorado quanto aquilo que ainda não está sendo explorado, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo. Então, veja, o fato de ter ouro na sua propriedade não quer dizer que o ouro é seu, são propriedades distintas. Você é proprietário do solo, do imóvel. O ouro pertence à União, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União. Garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra, ou seja, a União pode conceder para alguém o direito de explorar essa mina, e aí quem explora essa mina pagará royalties para a União, que inclusive vai distribuir com estados e municípios conforme algumas regras lá do direito financeiro, mas quem explorou será o proprietário. Beleza? Essas são as nossas regras constitucionais. E aí nós chegamos no problema que originou, que me motivou a fazer esse vídeo aqui. E se alguém foi sem autorização da União, ou seja, sem estar nessa condição aqui de concessionário, foi lá e explorou bens minerais, seja petróleo, seja diamante, seja ouro, seja areia, tá? Foi lá e explorou. Esse alguém terá que ressarcir a União? Terá, isso é indiscutível. O que se discutia era, esse ressarcimento ele é prescritível? Ou seja, a União tem um prazo de 5 anos, ou 10 anos, ou 15 anos, tem um prazo qualquer para cobrar? O STF, agora em setembro de 2023, na repercussão geral 1268, decidiu que não, tá? Olha só, é imprescritível a pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de exploração irregular do patrimônio mineral da União, porquanto indissociável do dano ambiental causado. Então, segundo o STF, uma vez que o ressarcimento ao dano ambiental é imprescritível, o ressarcimento ao prejuízo ao patrimônio mineral da União também deve ser imprescritível, porque eles andam juntos, sempre nas mesmas situações. Beleza? Então, é isso. Leve exatamente isso para a sua prova. A exploração irregular do patrimônio mineral gera um dever de indenizar a União e esse dever de indenizar é imprescritível. É isso aí, galera. Vamos juntos!